Novas. Só que naquele dia teve um BO lá, teve uma situação que me impediu de ir. E eu fiquei muito chateado, porque eu queria ir, mas não deu para ir. Bom, naquela madrugada, a pista, chegando em Caldas Novas, ela cedeu. Inclusive uma família que vinha passar uns dias em Caldas Novas, lá de Minas Gerais, eles passaram na hora e não viram, não tiveram como sair. O carro caiu lá, acho que um morreu e o outro ficou gravemente ferido. E depois eu fui fazer as contas. Se eu tivesse saído de Goiânia depois do culto, naquela hora que eu pensei de sair, eu ia estar passando lá naquela hora. Misericórdia. Mas Deus falou, não é para ir. Então tem coisa que acontece na sua vida, você diz, mas por que isso aconteceu? João 13, Jesus está lavando os pés dos discípulos, e Jesus disse assim, o que eu faço, você não sabe agora, mas vai compreender depois. Tem muita coisa que Deus permite acontecer na sua vida, que você acha que é ruim, mas depois você vai dar glória a Deus por aquilo que aconteceu, né? Então, Deus sabe tudo, né? Queríamos que Ele estivesse aqui, se Ele não está, é porque Deus, que é onisciente e presciente, onisciente que sabe tudo e presciente que sabe tudo de maneira antecipada, Ele está no controle de todas as coisas. Você pode louvar a Deus porque Ele está no controle da sua vida também, meu irmão? Romanos 12, 2 diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Antes de se assentar, fala uma palavra boa aí para quem está perto de você, fala uma palavra bonita para ele, o que você sentir no coração, e aí você pode se assentar. Bom, a alma humana, ela possui 3 faculdades. Intelecto, sensibilidade e vontade. Nós fomos criados por Deus como algo superior a tudo que existe sobre a face da terra. E Deus expressa na sua palavra que nós fomos originalmente criados em Adão, à imagem e à semelhança de Deus. Isto porque Deus possui em grau perfeito essas 3 faculdades. Deus possui um intelecto perfeito, Deus possui uma sensibilidade perfeita e Deus possui uma vontade perfeita. Quando Deus criou o homem, o seu intelecto não era corrompido, a sua sensibilidade não era corrompida, a sua vontade não era corrompida. Mas veio o pecado e o pecado afetou o intelecto do homem, a sensibilidade do homem, a vontade do homem. O que é o intelecto? O intelecto é o conhecimento da alma. A alma conhece as coisas, a alma divisa as coisas, a alma percebe as coisas através do intelecto. Em Deus o intelecto é perfeito, e é por isso que Deus não estuda nada e Deus não aprende nada, porque o intelecto de Deus é perfeito. Lá em Jó capítulo 1, versos 6 e 7, os anjos vieram à presença de Deus e o diabo veio junto. E Deus olhou para Satanás e perguntou, de onde tu vens? E o diabo respondeu, eu venho de rodear a terra e passear por ela. O diabo, para saber das coisas, ele tem que rodear a terra e passear por ela. O nosso Deus não, irmãos. Ele se assenta no trono e tudo o nosso Deus sabe, tudo o nosso Deus conhece, de todas as coisas o nosso Deus tem o controle. Agora, uma coisa que eu sempre falo é que você nunca deve dar ao diabo um cartaz que ele não tem. Tem muita gente na igreja que acha que o diabo é onisciente, que o diabo sabe tudo, que assim como Deus é onisciente, o diabo também é onisciente. Mas eu costumo dizer que o diabo não é onisciente. O que o diabo tem é um serviço de espionagem que funciona. Os demônios ficam por aí, passando os apos espirituais para o diabo, e o diabo fica sabendo das coisas. Mas quando o diabo diz que uma coisa vai acontecer, Satanás só pode dizer que uma coisa vai acontecer se essa coisa estiver dentro do reino dele, porque o diabo só manda no reino dele, o diabo só governa o reino dele. No reino que não é dele, o diabo não tem a menor influência, o diabo não tem a menor capacidade. Um exemplo que eu gosto muito de usar
é que há alguns anos atrás, uma vidente brasileira chamada Mãe Diná, ela foi num programa de rede aberta no SBT, e ela falou o seguinte: naquele ano, ela disse, esse ano um conjunto de rock famoso vai morrer. E naquele ano tinha um conjunto aqui no Brasil que estava estourado, fazendo sucesso no Brasil inteiro, chamado Mamonas Assassinas. E o avião que os Mamonas Assassinas estavam, esse avião ele se chocou com uma montanha, ele trombou numa montanha e aquele conjunto inteiro morreu. E alguém começou a questionar e a dizer: então o diabo é onisciente, porque o diabo já sabia que esse conjunto ia morrer. E eu digo o seguinte: aquilo não foi uma adivinhação, aquilo foi uma antecipação. Satanás planejou a morte daquele conjunto, e como aquele conjunto estava no reino dele, o diabo tem os mecanismos necessários para fazer com que uma coisa aconteça, para fazer com que uma coisa seja uma realidade. Agora, se um dia antes daquele avião trombar naquela montanha, aquele conjunto tivesse entregue o coração a Jesus, a morte não os teria alcançado, porque o diabo só governa o reino dele, o diabo só manda no reino dele. Então isso aqui é um momento de relax para todos nós que estamos na AD Bueno hoje à noite. Você está no reino de Deus, e no reino de Deus não tem demônio que pode tocar em você, meu irmão. Então olha aí e declara para quem está do seu lado, fala: no reino de Deus, Satanás não pode tocar em você. E se isso é motivo para dar um glória, por que você não dá um glória a Deus aí, meu irmão? Mas em Deus a sensibilidade também é perfeita, e é por isso que Deus é capaz de sentir as coisas a uma distância incrível. Deus é capaz de sentir coisas que ninguém é capaz. Deus é capaz porque a sensibilidade de Deus, ela é perfeita. Você entrou aqui na igreja hoje atravessando uma crise, atravessando uma luta, vivendo uma adversidade na sua vida, não contou nada para ninguém, não falou nada para ninguém. Você está aí vivenciando a sua tempestade, você está aí vivenciando a sua dor, você está aí vivenciando esse tempo difícil aí que se apresenta diante de você. Você não falou nada para ninguém, mas eu queria que você tivesse essa certeza que enquanto você está aqui na igreja, Deus está trabalhando em seu favor. Enquanto você está aqui na igreja, Deus está cancelando projetos do inimigo contra você e a sua casa. Enquanto você está aqui na igreja, Deus está abrindo portas para você, e as portas que Deus está abrindo, ninguém vai poder fechar diante da sua vida. Por quê, pastor? Porque a sensibilidade de Deus é perfeita. Então eu quero declarar debaixo da unção do Espírito Santo e declarar de maneira peremptória essa noite: você não vai sair daqui sem a sua bênção, você não vai sair daqui sem o seu milagre, porque Deus está estendendo as suas mãos sobre a sua vida. A sensibilidade de Deus. E em Deus a vontade é perfeita. E é impossível, irmãos, escuta isso, é impossível que Deus tenha uma vontade que não possa ser satisfeita. É impossível que Deus tenha uma vontade que não possa ser realizada, ou que não possa se realizar. Porque inclusive disse São Paulo aqui aos Romanos, e nós lemos que Deus, que toda vontade de Deus é boa, é perfeita e é o que? Agradável. Oh, aleluia. Irmãos, isso é motivo da gente adorar o Senhor. Você já imaginou isso? Você tem um Deus que tem sempre uma vontade boa, perfeita e agradável em relação à sua vida e em relação à nossa vida, né? Agora, João capítulo 1, verso 13, João fala que existem, eu já falei isso aqui numa outra mensagem, só vou recapitular. João diz
que existem 3 vontades que operam no mundo. João 1:12 diz assim: veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí ele vai falar sobre esses filhos de Deus. Ele diz assim: os quais, quer dizer, esses que receberam poder de serem chamados filhos de Deus. Ele disse: os quais não nasceram do sangue. E aí ele fala as 3 vontades. Ele diz: nem da vontade da carne, nem da vontade do varão ou do homem, mas da vontade de Deus. Então João está dizendo que existem 3 vontades que operam, que agem, que dominam aqui no mundo: a vontade da carne, a vontade do homem e a vontade de Deus. Deixa eu te dar algumas características de cada uma dessas vontades. Algumas características da vontade da carne. Número 1, toda vontade da carne é uma vontade instintiva. A vontade da carne não raciocina. A vontade da carne não pondera. A vontade da carne é uma vontade sem sabedoria. É uma vontade sem controle e é uma vontade sem disciplina. Isso é uma vontade da carne. Toda vontade da carne, ela é instintiva. Ela é sem sabedoria, ela é sem controle, ela é sem disciplina. Por exemplo, nós pegamos o avião agora na volta e nós ficamos lá na parte final do avião. E logo atrás estava o banheiro. E toda vez que a comissária de bordo, a pessoa autorizada, vai dar as orientações, ela diz: é proibido fumar nessa aeronave. E ainda dá um conselho, que dentro do banheiro não deve fechar, a pessoa não deve fechar aquele sensor para fumar no banheiro, como uma tentativa de burlar isso, enganar. Bom, eu estava sentado aqui e eu vi quando ela repreendeu um senhor que entrou no banheiro para fumar. Ora, existe uma regra, tem uma lei que está dizendo: é proibido fumar dentro da aeronave. Por que ele foi burlar essa lei? É porque fumar é uma vontade da carne. E a vontade da carne é uma vontade sem sabedoria. Ela é uma vontade o quê? Instintiva. Ela é uma vontade sem controle. Ela é uma vontade incontrolável. É isso que eu quero falar. Então, toda vontade da carne é uma vontade instintiva. Segundo, toda vontade da carne escraviza. Vontade da carne escraviza. É uma vontade que escraviza. Romanos 6, Paulo diz assim: que nós fomos libertos da vontade da carne. Nós fomos libertos, ele usa a expressão, dos desejos da carne. Olha o que ele está falando. A expressão que ele usa é libertos. Se ele está usando essa expressão, libertos, isso já enseja, isso pressupõe libertos, opressão, isso pressupõe escravidão. Por isso ele usa a palavra libertos. Quando ele diz: nós já fomos libertos da vontade, dos desejos da carne, ele está dizendo: nós já fomos libertos da opressão da carne, nós já fomos libertos da escravidão da vontade da carne, porque a vontade da carne sempre vai estar ligada ao pecado. E em João 8,34 Jesus disse assim: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Em 2 Pedro 2,19 Pedro falou assim: do que alguém é vencido, do tal se torna escravo. Então, se uma pessoa ela é vencida pelos desejos, vencida pela vontade da carne, ela é escrava desses desejos, dessas vontades. Então a vontade da carne escraviza. Está claro no texto: do que alguém é vencido, do tal se torna escravo.
Vencido pela droga, escravo da droga. Vencido pela pornografia, escravo da pornografia. Vencido pela bebida, escravo da bebida. Porque a vontade da carne é uma vontade que escraviza. Terceira característica da vontade da carne: a vontade da carne é instintiva, a vontade da carne escraviza. Terceiro, a vontade da carne é enganosa. A vontade da carne, irmão, ela é enganosa. Presta atenção. Eu já vi muita gente dizer assim: ah, pastor, o mundo é ruim, o mundo não tem nada para nós. Deixa eu te dizer, quem te falou que o mundo é ruim? O mundo é bom, irmão. O mundo é bom. Segura aí para você não achar que eu estou falando heresia. Deixa eu terminar o raciocínio. Porque se o mundo fosse ruim, a Bíblia não falava prazeres do mundo. Se o mundo fosse ruim, a Bíblia não falava deleites do mundo. E mais uma verdade: se o mundo fosse ruim, a igreja estava cheia. Se o mundo realmente fosse ruim, as pessoas não queriam o mundo. Agora, o mundo, ele é ruim, e nós entendemos que é ruim porque nós temos a percepção espiritual, porque nós temos o discernimento espiritual, e a gente não vê, a gente não anda por vista, como diz Paulo. E Provérbios 14:12, a Bíblia diz assim: há caminhos que ao homem parece ser bom, mas o fim deles é morte. E a gente sabe que esse é o caminho do mundo, mas a gente sabe porque tem discernimento. Então o mundo é ruim para nós, que sabemos o preço que ele vai cobrar, que sabemos que temos discernimento do engano, do engodo que o mundo é. Mas para quem não tem, o mundo não é ruim não, porque a vontade da carne é enganosa. Eu já falei aqui, Satanás, como um bom pescador, ele coloca a isca no anzol de acordo com o apetite do peixe. E já que o diabo não pode tornar o inferno atraente, o diabo torna atraente o caminho que leva para o inferno. A vontade da carne, ela é uma vontade enganosa, é uma vontade que engana. Por isso que Lucas 9:23, Jesus diz assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Hoje isso falou forte no meu coração. Eu já li esse versículo dezenas de vezes, né? Já li a Bíblia mais de 50 vezes. E eu, quantas vezes já li esse versículo? E hoje Jesus diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz a cada dia. Por que você tem que tomar a cruz a cada dia? Porque todo dia vai ter luta, todo dia vai ter dificuldade, todo dia o diabo vai armar um laço. Mas eu já falei aqui e vou repetir: todo dia também vai ter livramento de Deus para você, vai ter glória de Deus para você, vai ter milagre de Deus para você, meu irmão. Todo dia vai ter uma graça especial para você vencer, é isso que eu quero falar. Agora, a verdade é a seguinte: se você não tem luta, você também não tem milagre para contar. Se você não tem luta, você não tem milagre para contar. Agora, quanto maior for a sua luta, maior é o milagre que você vai contar depois, né? Então olha aí para o irmão e fala: se você não tem luta, você não tem milagre para contar. Fala aí, diz para ele assim: dá glória a Deus por essa luta aí, irmão. Fala, porque quanto maior for a luta, maior o milagre que você vai contar depois. Uma outra vontade que João diz, a vontade do homem. Agora, a vontade do homem, as características da vontade do homem: primeiro, ela é uma vontade natural. A vontade do homem não é nem espiritual e nem carnal, irmão. A vontade humana, a vontade do homem é uma vontade natural. Presta atenção, a vontade de Deus nasce no coração de Deus, a vontade do homem nasce no coração do homem. É uma vontade natural. Por exemplo, você diz assim: eu vou comprar uma casa. Isso é uma vontade humana.
O que tem de espiritual nisso? Nada. O que tem de errado nisso, carnal nisso? Nada, é uma vontade humana. Vou comprar uma casa. Você olha e diz: eu vou trocar o meu carro, vou comprar um carro novo. Isso é uma vontade humana, está nascendo no seu coração. Não é nem espiritual e não é nem carnal. A vontade da carne é vertical para baixo, a vontade de Deus é vertical para cima, a vontade do homem é horizontal para os lados. É uma vontade que nasce no seu coração. Por exemplo, o rapaz olha para uma moça e diz assim: eu vou me casar com ela. Aquilo é uma vontade que nasceu no coração dele. Você não vai admitir que todos os rapazes queriam ou quiseram casar com aquela moça. Ele quis. Foi uma vontade que nasceu no coração dele. A vontade humana é uma vontade que nasce no coração do homem. Por exemplo, Jesus em Lucas 22, ele olha os discípulos e fala assim: eu desejei muito comer essa Páscoa convosco antes da minha morte, ou antes da minha paixão. Eu desejei, uma vontade humana. Ele teve uma vontade, um desejo de cear com os discípulos antes de morrer. Se você olhar 1 Crônicas capítulo 11, Davi naquela luta lá com Saul perseguindo, parará, Davi olha e diz assim: quem me dera beber da água da fonte de Belém. Foi um desejo dele, uma vontade que nasceu no coração dele, beber da água da fonte de Belém. E a Bíblia diz que os valentes vão lá, trazem a água e dão para ele. Quando ele pega a água, Davi toma a água nas mãos e ele não bebe. Eu vou beber aqui. Mas ele não bebe. E a Bíblia diz que ele oferece a água em oblação. Oblação era um tipo de sacrifício a Deus com líquido. Então quando Davi pega aquela água e derrama a água, Davi não fez conta. Não, ele fez um sacrifício com aquela água, um sacrifício de oblação. Mas foi uma vontade que nasceu no coração dele. Então a vontade do homem, primeiro, é uma vontade natural, que nasce no nosso coração. Não é nem espiritual e não é nem carnal. Segundo, a vontade do homem, ela é uma vontade condicionada. A vontade do homem sempre é uma vontade condicionada. Condicionada a muitas coisas, mas eu vou dizer só duas. Primeiro, a vontade do homem é uma vontade condicionada ao tempo. Você pode ter uma vontade de fazer algo agora, e daqui a 2 horas você não tem mais essa vontade. Você pode ter uma vontade de fazer algo hoje, e amanhã você levanta e já não tem mais essa vontade. Porque a vontade humana, ela é condicionada ao tempo. Por exemplo, irmãos, quando chega a vigília, a virada do ano, aí a gente tem vontade de fazer muita coisa, não é? Na virada do ano, esse ano eu vou ler a Bíblia, esse ano eu vou jejuar, esse ano eu vou botar para quebrar, esse ano eu vou pisar na cabeça do Satanás, se ele não sair da minha frente eu vou passar por cima dele, e esse ano, e aí viaja de férias. Quando volta de férias, já acabou a vontade, já não tem mais vontade de nada daquilo que pensou. Que a vontade humana, ela é condicionada ao tempo. Por exemplo, você começa a vivenciar uma crise financeira. Aí quando você está no meio daquela crise financeira, quando você está no olho do furacão em relação às finanças, aí vem uma vontade, você diz: não, eu vou economizar, eu vou rasgar vou quebrar esse cartão de crédito do Satanás, não vou mais entrar em limite, cheque especial, eu vou economizar, de agora em diante eu vou planejar minhas contas. Saiu da crise, cartão de crédito. Agora não, é por aproximação, né? Porque a vontade humana é uma vontade condicionada ao tempo. Uma outra coisa que ela é condicionada, a vontade humana é condicionada a circunstâncias.
dependendo da circunstância, dependendo do momento, é a vontade que você vai ter. Por exemplo, foi no médico, o médico diagnosticou uma doença grave, aí o tratamento é caro, aí diz: eu vou fazer um plano de saúde, aí vem uma vontade, vou fazer um plano de saúde. Aí depois faz lá uns 2, 3 exames, o médico fala: não, o diagnóstico estava errado, não é isso aí tudo não, né? Cadê a vontade do plano de saúde? Bateu a asa, filho, foi embora, porque dependendo do momento. Está dirigindo o carro, bate o carro, bati o carro, bater em mim, aí tem seguro? Não. Ai meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Eu vou fazer um seguro, do carro. E tá. Aí depois o cara lá consegue um jeito, arruma, porque não foi você o culpado, pagou, arrumou, passou aquilo ali. Cadê a vontade de fazer seguro? Que tem vontade disso mais não. Que é a vontade condicionada ao momento, condicionada à circunstância. Você que já viajou para o exterior sabe o que eu vou falar. Você viaja para o exterior, o que fala lá? Inglês. Aí você fica parecendo um analfabeto. Aí quando você está lá no exterior, por exemplo, nós viajamos para Israel, e aí hospedamos num hotel de frente para o Mar Morto. E aí você vai no Mar Morto, você sabe, você não afunda. Eu li jornal no Mar Morto, deitado assim, só voltei, fiquei em pé assim, deitei e fiquei lendo jornal. Você não afunda, quem não sabe nadar, tranquilo, só que você só pode ficar 15 minutos, sai e volta, pega uma ducha e volta. Mas aí no hotel tinha uma piscina com a água do Mar Morto, e aí eu queria continuar tirando onda, deitado e tá, sem afundar. Aí eu fui na portaria, lá na recepção, eu queria uma toalha, e eu sabia pedir. Aí eu cheguei, a menina olhou para mim, eu olhei para ela, aí eu falei: então, ela, aí eu falei: eu vou fazer um curso de inglês, quando eu chegar em Goiânia, eu vou fazer um curso de inglês. O que eu sei falar? The book on the table, sabe? Não sei falar mais nada. Sabe por quê? Se eu for lá agora, vai vir a mesma vontade, porque a vontade humana ela é condicionada ao tempo, condicionada à circunstância, ao momento. E a terceira vontade que João fala é a vontade de Deus. A vontade de Deus, eu só vou rememorar porque os irmãos são craques nisso. Primeiro, Deus tem 3 tipos de vontade. Primeiro tipo de vontade que Deus tem, vontade diretiva. O que é a vontade diretiva de Deus? É a vontade autônoma, é a vontade que Deus tem independentemente de pessoas ou circunstâncias. Deus decide que vai fazer uma coisa e faz, e ninguém pode impedir Ele. Isaías 43:13: antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, agindo eu. Vontade diretiva, se Ele quiser agir, ninguém impede. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Se Deus quiser soprar o seu nome, se Deus quiser fazer você grande, se Deus quiser abrir uma porta para você, se Deus quiser fazer você amanhecer no outro dia, amanhã, quando o dia amanhecer, você está sentado entre os príncipes, não tem ninguém que pode impedir Deus de fazer isso, meu irmão. Diretiva. Salmo 135, verso 6: tudo que Deus quis fazer no céu e na terra, Ele fez. A criação, o ato da vontade diretiva. Quem foi que direcionou Deus para criar? Senhor, eu tive uma ideia, por que o Senhor não cria? Não tinha nem como, não tinha criado nada. Então Deus criou por um ato da vontade diretiva. Israel, Deus olhou e disse: eu vou escolher Israel. Ah, por que escolheu Israel? Porque Ele quis, vontade diretiva, eu vou escolher Israel, escolheu Israel. Podia ter escolhido outro, podia ter escolhido o Brasil, podia, mas não quis, escolheu Israel.
A morte de Jesus foi um ato da vontade diretiva de Deus. Atos 2, Pedro diz assim, que Jesus foi entregue, que Jesus morreu, segundo o eterno propósito e presciência de Deus. Vontade diretiva. Mas Deus tem um outro tipo de vontade, que é a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? A vontade permissiva é a seguinte: Deus está no controle, nunca saiu, mas Ele permite você escolher, Ele permite você decidir. Agora, isso aqui é muito sério que eu vou falar, porque Deus sempre vai sinalizar para você a vontade diretiva. Agora é você que escolhe se vai cumprir ou não. É você que decide se vai aceitar ou não. Mas todo mundo que caminha na vontade permissiva, ele não caminha na vontade permissiva porque está no escuro em relação à vontade diretiva. Isso não existe. Toda vez Deus vai dizer para você, Deus vai revelar para você, Deus vai mostrar para você a vontade diretiva. Agora você escolhe se vai aceitar ou não, se vai escolher aquela vontade diretiva ou não, e aí Deus permite. Tem uma diferença muito grande entre a vontade diretiva e a vontade permissiva. Gênesis capítulo 17, Deus fez uma promessa através de Abraão. Deus disse assim: de ti procederão reis. Havia uma promessa que Israel ia ter rei. Só que Israel olhou e disse: todo mundo tem rei, por que a gente não tem rei? Aí foi no profeta e disse: todo mundo tem rei, a gente quer rei também. Aí Samuel foi em Deus, e Deus disse: eu já sou o rei deles, e eu falei que Israel iria ter rei, mas eles querem agora. Agora, eles querem agora. Aí Deus deu um rei para Israel, Saul. Só que lá na frente, através de Oséias, Deus mostrou e disse assim: eu dei para Israel um rei na minha ira. Então Deus ia dar um rei? Ia. Mas era naquela hora? Não. Mas Israel pediu, a gente quer, Deus permitiu e deu um rei. Mas era um rei na vontade diretiva? Não, era um rei na vontade permissiva. Deus permitiu. Está num relacionamento aí que não é vontade diretiva, mas de tanto você dizer eu quero, Deus diz: filha, não é a vontade diretiva. Aí você diz: Senhor, mas ele é um gato. Aí Deus diz: mas você vai ficar toda arranhada. Aí diz: Senhor, mas ele é um pão. Deus diz: mas você vai passar fome, meu Deus do céu. Aí você diz: mas eu quero. Aí Deus permite. Aí você se estrepa. Eu quero fazer uma sociedade com ímpio. Você quer fazer uma sociedade com ímpio? Mas qual é a vontade diretiva para isso? Está lá na Bíblia, Coríntios capítulo 6. Que comunhão tem a luz com as trevas? Qual é o pacto, a aliança que tem o crente com o ímpio? Paulo pergunta, e você já sabe a resposta, porque é uma pergunta retórica. Qual é a vontade diretiva? Não, mas eu quero. Ele não serve a Deus, não tem princípio, não tem o valor que eu tenho, mas eu quero. Você quer? Deus vai permitir. Mas é a vontade diretiva? Não, eu quero fazer esse negócio, é desonesto, mas eu vou fazer. Mas qual que é o padrão? Qual que é a vontade diretiva de Deus? 2 Coríntios 8 e 21. Zelamos pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas diante dos homens. Essa é a vontade diretiva. Tudo que você for fazer, faça com honestidade, com integridade. Mas você quer fazer um negócio desonesto, vai fazer? Deus vai permitir. Mas é a diretiva? Não, você sabe o que você está fazendo. Agora escuta o que eu vou falar. Quando você anda na vontade diretiva de Deus, você tem a bênção. Quando você anda na vontade permissiva, você só tem a permissão. Na vontade diretiva, a responsabilidade é toda de Deus.
Na vontade permissiva, a responsabilidade é toda sua. Terceiro, Deus tem um outro tipo de vontade: diretiva, permissiva e terceiro, circunstancial. A vontade circunstancial de Deus é aquela vontade que Deus revela só para uma pessoa, num momento específico, numa hora específica. E você tem que ter muito cuidado com isso. Por exemplo, em João 9, Jesus cospe na terra, faz lodo, passa nos olhos do cego e falou para ele: vai e lava no tanque de Siloé. Só pediu para lavar no tanque de Siloé esse cego aí. Quando Jesus curou o Bartimeu, ele não mandou ele lavar no tanque de Siloé. Quando Jesus curou o cego de Betsaida, que também cuspiu nos olhos dele, ele disse: eu estou vendo os homens como árvores. Jesus não mandou ele lavar no Siloé, não. Mas esse cego de João 9, Jesus disse: vai lá e lava no tanque de Siloé. Porque tem vontade de Deus que é só para você, num momento específico, numa hora específica, numa circunstância específica. Por exemplo, vou dar exemplo para você entender. Você está vivendo uma crise financeira, você está vivendo uma crise com o filho, você está vivendo uma crise de uma enfermidade, de uma doença. Aí Deus vem e fala para você: eu quero que você faça uma campanha de oração e jejum para mim de madrugada. Ora, essa vontade de Deus de uma campanha de oração de jejum e jejum de madrugada é para esse momento específico que você está vivendo, é para essa hora específica que você está vivendo. Não é que você vai passar o resto da vida fazendo oração e jejum de madrugada, ué. Não tem nada contra, se quiser fazer. A Bíblia diz até que os que de madrugada me buscam me acharão, e de madrugada a fila é menor mesmo, né? Mas é uma vontade para aquela hora, para aquele momento. Às vezes você está vivendo uma situação, Deus diz: faz uma campanha para mim de alguma coisa, por exemplo, no culto da conquista. Vai, faz. Aí você, por quê? Porque é uma vontade circunstancial que Deus tem para você, numa hora específica, num momento específico e tal. Eu, por exemplo, às vezes eu estou em casa, Deus pede umas coisas para mim. Eu não chego aqui na igreja e falo: irmãos, Deus pediu de nós. Deus não pediu de nós, Deus pediu para mim. Você tem que entender isso. Às vezes lá na sua casa são 5 pessoas, Deus pede só para você. Você não precisa enfiar os 4 nessa vontade, porque não é a vontade para os 4, é para você. Tem muito disso, agora acabou, mas tinha irmão que antigamente vinha na igreja, aí falava: pastor, Deus falou para mim que é para a igreja fazer uma campanha de santificação. Não, falou para você, não foi para a igreja inteira não. Pastor, Deus falou para mim que é para os crentes antigamente, quebrar toda a televisão que tem. Falou para você quebrar a sua, não é a dos outros não. Tem uma vontade circunstancial, é uma vontade que Deus tem para uma pessoa, num momento específico, numa hora específica. Cuidado para você não transformar uma vontade circunstancial numa vontade geral, numa vontade para todo mundo. Às vezes é você e sua esposa só, na sua casa são só vocês dois, mas Deus pede algo para você, mas não pediu para ela, ou pede para ela e não pediu para você. E você tem que ter esse discernimento. Agora, se ela quiser te acompanhar, ou se ele quiser ir com você, maravilha, é melhor ser 2 do que 1, né? Mas você não pode chegar e dizer: Deus falou comigo que é para nós fazermos. Nós não, você. A Lélia ora muito de madrugada. Às vezes eu acordo de madrugada, a Lélia está orando, aí eu não vou lá orar com ela não. Ih, pastor, o senhor não vai orar? Não, eu oro, mas não estou dizendo, porque eu sei, às vezes eu estou pedindo dela isso, Aí de madrugada ela está orando, ela vai lá e eu levanto, ela está orando, eu falo: aleluia, ora aí para mim, meu bem. Maravilha, glória a Deus. Mas também às vezes eu estou orando, ela não vai lá, eu vou orar. Não. E às vezes eu oro também junto com ela. Eu só quero mostrar que você tem que entender que existe uma vontade circunstancial, que às vezes Deus vai pedir só para você, numa hora específica, num momento específico que você está vivendo, tá? E para terminar, a vontade de Deus, ela precisa ser conhecida.
Você precisa conhecer a vontade de Deus, se essa vontade que às vezes está no seu coração é de Deus ou não. Uma coisa que muita gente me pergunta é isso: pastor, como é que eu sei se uma vontade é de Deus ou não? Como é que eu sei se uma vontade é de Deus ou não? Primeiro, ore sobre isso. Ore sobre isso. Está sentindo uma vontade? Como é que eu sei se é a vontade de Deus ou não? Ore sobre isso, porque oração não é um monólogo, oração é um diálogo. Quando você ora, você fala com Deus e Deus fala com você. Então, sobre essa vontade que às vezes você está sentindo, eu queria fazer isso, eu queria aquilo, é de Deus ou não? Ore, porque Deus vai falar com você, ou através de um conselho, ou através de uma visão, ou através de um sonho. Deus tem diversas maneiras de falar. Eu já contei aqui que quando eu saí do seminário, trabalhava no banco, vim trabalhar no banco e tinha um cara lá que era perdido demais, e todo dia que eu ia trabalhar, eu falava: Jesus, eu fiz esses anos todos de seminário para ficar aqui trabalhando com um cara perdido como essas pessoas aqui, parece que eu estava trafegando na contramão do propósito de Deus para minha vida. Um dia o pastor foi na nossa casa e falou para eu e a Lélia assim: olha, eu quero convidar vocês para trabalhar na minha casa, mas eu não posso dar nada para vocês. A única coisa que eu posso dar é um quarto da minha casa. Vocês vão morar num quarto da minha casa. E aí, eu trabalhava no banco, eu tinha até um salário razoável. E aí nós fomos orar. Falei: Deus, isso é da sua vontade ou não? É vontade do Senhor ou não? E Ele falou com a gente na sexta-feira, umas 5 horas da tarde. Quando foi no domingo de manhã, eu fui para a igreja e me assentei aqui onde o Carpegiani está. Era escola dominical, eu era o professor. E aí um irmão evangelista veio e sentou do meu lado. Aí ele falou assim: Edmar, eu tive um sonho engraçado com você e a Lélia essa noite. Eu falei: mesmo? Que sonho foi? Ele falou assim: eu sonhei que você mudava para a casa do seu pai, mas você morava só num quarto da casa do seu pai. A sua geladeira, cama, sofá, a sua casa era só num quarto da casa do seu pai. Aí falou assim: estranho, né? Eu falei: aham. Segunda-feira eu pedi conta no banco e fui para Uruaçu para trabalhar na igreja lá. Como é que você vai saber se uma vontade é de Deus ou não? Primeiro, ore sobre isso, porque quando você falar com Deus, Deus vai falar com você. Segundo, como é que eu posso saber se uma vontade é de Deus ou não? O que a Bíblia diz sobre isso? Vai lá ver o que a Bíblia fala sobre isso, Procure informações sobre isso na palavra. Uma moça chegou no meu gabinete e falou: pastor, eu estou pensando de casar com essa pessoa. Assim, o meu coração, mas assim, é vontade de Deus? Eu não sei. Eu falei: veja o que a Bíblia fala. Porque a Bíblia diz que quando você vai casar com alguém, você tem que casar com alguém que tem temor de Deus. Você tem que casar com alguém que ande nos caminhos do Senhor. Você tem que casar com alguém que tenha os mesmos princípios e os mesmos valores que você tem. O que a palavra de Deus diz sobre essa vontade que você está tendo? Ah, pastor, eu quero trabalhar para Deus, eu quero servir na casa de Deus. Ah, você quer servir? Mas você já viu o que a palavra de Deus fala? Que você tem que servir debaixo de uma autoridade. Hebreus 13:17, servir, obedecer a vossos pastores. Honre os vossos pastores. Tem que servir debaixo de uma autoridade. Você tem que servir na sua igreja, porque tem gente que ele quer servir em todo lugar, mas não quer servir na igreja dele. Ele quer ser conhecido no mundo inteiro, mas na igreja dele ele não quer frutificar. Eu não entendo isso, Atos 1:8, Jesus disse: recebereis a virtude do Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele termina nos confins da terra, mas começa em Jerusalém. Tem gente que quer ser conhecido nos confins da terra, mas não é conhecido em Jerusalém. Uns anos atrás um garoto me ligou e disse: pastor, meu sonho é pregar no Bueno. E eu queria pregar aí no Bueno. Eu já sou conhecido no estado inteiro de Goiás,
Eu falei, quem quer ser o pastor? Qual que é a sua igreja? Ele disse, não, na minha igreja ninguém me conhece não, pastor. Como é que você quer ser conhecido nos confins da terra, mas não é conhecido em Jerusalém? Primeiro você tem que servir na sua igreja. Primeiro você tem que frutificar na sua igreja. Ser útil na sua igreja, ué. Quer uma outra coisa? Você tem que esperar o tempo certo. Porque esse negócio de crente achar, hoje com a internet, todo mundo acha que pode ir para a internet e construir o seu próprio ministériozinho. Tem gente que a vida dele está toda destroçada, vai para o Instagram para aconselhar casais. Eu fico, terapeuta de casais na internet, a vida conjugal é uma bagunça, rapaz. Dá conselho para a educação de filhos e os filhos tudo perdido. Que história é essa? Tem que saber esperar o tempo de Deus na vida. Acha que porque, pastor, eu quero pregar, eu quero pregar. Vai chegar a hora sua, ué. Sabe esperar o tempo. Eu sou pastor dessa igreja aqui, mas eu fui primeiro auxiliar da igreja. Eu ficava olhando carros. A minha escala na igreja da Cidade Jardim era olhar carro. E na hora, estava chovendo, eu estava lá olhando carro e papá. E depois eu fui diácono, depois eu fui presbítero, depois eu fui evangelista, depois eu fui pastor. Agora o cara já quer ser vice-deus do zero. Jeová Júnior. O que você é, irmão? Eu sou Jeová Júnior. Vai ver se eu estou na esquina, irmão. Fico grilado com esse negócio, rapaz. Gente que não sabe comer nem com a mão e fica tentando ensinar os crentes a comer de garfo e faca. Tem muita gente que perde oportunidade na igreja por causa disso, viu? Porque os irmãos acham que a gente como pastor não está vendo. Tem irmão na igreja que acha o pastor Edmar não está vendo não, ele não me vê aqui não, ele não sabe nem quem eu sou. Engano seu, viu? Engano seu. Saiba esperar a hora, o tempo certo, porque no tempo certo Deus vai te tirar de trás das malhadas e vai botar você em lugares altos no tempo certo. Para não perder o costume, olha aí para o irmão e fala assim: fica esperto, irmão, espera o tempo certo, viu? Fala aí. É que eu sei se uma vontade de Deus é boa. Testemunho interior. Colossenses 3:15. A paz de Cristo seja o árbitro nos vossos corações. Você tem paz para fazer isso? Sua alma está em calmaria? Tem quietude? Manda ver. Mas não tem? Não vai não. O que é que diz o Salmo 23, verso 2? Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Toda vez que você está na direção de Deus, você vai navegar por águas tranquilas. Na direção de Deus, né? Agora, quando não é vontade de Deus, Deus nunca vai permitir você ter paz. Deus nunca vai permitir que haja paz entre você e sua escolha. Quarto, quer dizer, como é que eu sei se uma vontade é de Deus? Faça o teste da glória. Isso que você está querendo glorifica a Deus? Isso que você está querendo aí, essa vontade que está no seu coração, é para a glória de Deus, meu irmão? Porque 1 Coríntios 10:31, Paulo diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. É para a glória de Deus? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Olha que eu já vou terminar. 5 minutos que eu tenho, eu vou terminar. Deus disse para Samuel: o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração. Sabe por quê? Porque tem uma grande diferença entre atitude e intenção. Tem uma grande diferença entre atitude e motivação. Você pode ter uma atitude boa com uma motivação ruim. Você pode ter uma atitude boa com uma intenção má. A atitude é boa, mas a intenção não é. Deus não está olhando a atitude, Deus está olhando a intenção. Eu dou o dízimo na igreja. Olha que atitude top. Eu sou dizimista na igreja. Atitude maravilhosa. Mas qual é a intenção? Mostrar para todo mundo que eu sou o cara mais próspero desse lugar. Não vale nada. Deus não está olhando o ato do dízimo, Deus está olhando a intenção com que está fazendo.
Ah, eu venho aqui e canto. Ah, que legal, cantou lindo, né? E todo mundo aplaudiu de pé, porque canta igual um anjo. Mas está cantando para quê? Para glorificar Deus? Não, está cantando para mostrar que é o melhor cantor que a igreja tem. Está cantando para mostrar que ninguém canta igual ele ou ela que está cantando aqui. Para Deus não vale nada isso, porque Deus não está vendo o ato, está vendo a intenção. Ah, eu prego aqui, prega muito bem, maravilha, o povo chora, maravilha, mas está pregando para quê? Para comunicar o evangelho, para salvação de vidas? Ou não, estou pregando para mostrar que ninguém nessa igreja prega igual eu, que não tem ninguém nessa igreja aqui que tem a capacidade de pregar que eu tenho. Para Deus isso não vale nada, porque Deus não está vendo o ato, Deus está vendo a intenção. Ah, eu sirvo nessa igreja, eu sou aqui um rolo compressor, no que precisa que eu sirvo, mas serve para quê? Serve para o reino ser engrandecido? Serve para o reino ser estabelecido aqui na terra? Não, serve para ser aplaudido, serve para receber honra, serve para receber glória. Se o nome não tiver, se não falar o nome, para Deus não vale nada. Essa vontade aí é para quê? Glorifica a Deus? Como é que eu sei se essa vontade é de Deus ou não? Isso é para a glória de Deus? Isso vai glorificar Deus? Quinto, veja os padrões da igreja. Está tendo desejo de alguma coisa, uma vontade de alguma coisa? Veja os padrões da igreja, Dá uma olhada, meu irmão. Como que a igreja se posiciona em relação a isso? Qual que é o padrão da igreja? Qual que é o protocolo? O padrão da igreja. O padrão da igreja é as mulheres da igreja ficarem seminuas no Instagram? Esse é o padrão da igreja? Se esse é o padrão da igreja, você pode fazer. Qual que é o padrão da igreja? O padrão da igreja é você ir para as redes sociais e falar, postar mensagens, comentários de coisas que você desconhece. O padrão da igreja é a gente atirar em outros irmãos. Quando a gente sabe da tragédia de um irmão, a gente ir lá e terminar de matar o moribundo. Esse é o padrão da igreja? Se você pode fazer, Qual que é o padrão da igreja? Veja os padrões da igreja, Como é que a igreja se posiciona em relação a isso? Está com vontade de levar sua namorada para o motel? O que a igreja, qual que é o padrão da igreja? Que os namorados levam as namoradas para o motel? Esse é o padrão da igreja? Se esse então você vai saber dessa vontade sua. Qual que é o padrão da igreja, o protocolo da igreja? Tudo nessa vida tem um protocolo, meu Deus do céu. Seu trabalho tem um protocolo, sua casa tem um protocolo, a igreja também tem um protocolo. Agora, sabe o que as pessoas estão querendo hoje? Viver sem dar satisfação da sua crença. É por isso que mais e mais as pessoas estão correndo de igrejas sérias. Porque igreja onde é só o auê, ninguém está preocupado se está dando testemunho de crença ou não. Agora, igreja séria, os crentes da igreja têm que dar testemunho da sua crença. Aqui nessa igreja, quando tem um marido, uma esposa passando uma crise, uma dificuldade, porque um ou outro está fazendo uma loucura, a gente entra para ajudar. Quando aqui na igreja tem um filho que é crente aqui, mas está desvirtuando para o mundo da droga, da promiscuidade, a igreja entra para ajudar esse pai, essa mãe, essa família, porque é uma igreja séria. Mas as pessoas não estão querendo igreja séria não, irmão. Quer o auê, porque aqui ninguém sabe, eu entro, saio e ninguém sabe como eu sou, quem eu sou, e eu vivo do jeito que eu quero, como eu quero.
E é por isso que vai perdendo o referencial, porque a igreja é referencial. Deixa eu te falar, gente que vive só quer a igreja que não é séria, ele perde o referencial, perde o fiel da balança, porque a igreja é um referencial. Escuta o que eu estou te falando, eu vou terminar. Por que você precisa de igreja? Primeiro, porque você é ovelha, e ovelha precisa ser dirigida, precisa ser guiada, precisa ser alimentada, precisa ser orientada. E a igreja precisa de pastor, e pastor é na igreja, então você precisa de igreja. Agora, se você é lobo, não precisa de igreja não, porque lobo não precisa de igreja, porque lobo não precisa de pastor. Agora, se é lobo ou é igreja, ou é ovelha? Se você é ovelha, você precisa de igreja, porque ovelha precisa de igreja. Segundo, você precisa de igreja por quê? Porque a igreja te dá cobertura espiritual. Todo dia o diabo está armando um laço, uma cilada contra você e a sua casa, mas todo dia, por causa da igreja, Deus está quebrando os laços, Deus está quebrando as ciladas. Cobertura espiritual. E terceiro, porque é na igreja que Deus ordena a bênção para você e para a sua casa. Irmão, não se engane, você está no culto hoje, e hoje aqui Deus está ordenando uma bênção para você, Deus está ordenando uma bênção para a sua casa, Deus está ordenando uma bênção para a sua família. E eu quero profetizar em nome de Jesus, que nesse primeiro semestre você contemplou as promessas, mas no segundo semestre você vai viver as promessas de Deus para você e para a sua casa, em nome de Jesus. Fica de pé, irmão, em nome do Senhor. E como que eu sei, pastor, se uma vontade é de Deus ou não? A pergunta é: como Jesus decidiria se estivesse no seu lugar? Você está tendo essa vontade aí? Como é que Jesus decidiria se estivesse no seu lugar? É fácil saber. Pastor, será que isso é de Deus ou não? Como Jesus decidiria se estivesse no seu lugar? A gente não canta um hino aqui na igreja? É Ele, por Ele. Aí tem uma parte do hino que diz assim: perdendo tudo com amor e com alegria. Aí o irmão me questionou: pastor, mas servir a Deus é perder? Não, perder que ele está falando é no sentido de renúncia, porque é igual eu falei, Jesus disse: se você quiser ganhar a vida lá, você tem que perder essa daqui, e se você quiser ganhar essa, você vai perder a de lá. Como Jesus decidiria, irmão, se estivesse no seu lugar? 1 João capítulo 2 verso 6 diz assim: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Eu vou dizer isso aqui e nós vamos orar. A maior luta da sua vida não é conhecer a vontade de Deus, é renunciar à sua. Porque a bênção que você precisa, o milagre que você precisa, pode estar na renúncia que você não faz. O salmista disse: me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Se a minha mente não me trai, é o Salmo 40 verso 8, acho que é o Salmo 48. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. Pega na mão do irmão que está perto de você. A minha vontade mesmo era chamar você aqui à frente, mas por causa do adiantado da hora eu não vou fazer isso não. Mas eu queria que você agora orasse a Deus e dissesse para Ele: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade.
Se você fizer tudo nessa vida, escuta o que eu estou falando, e não fizer a vontade de Deus, você não fez nada. E você pode não fazer nada nessa vida, nessa terra, mas se você fizer a vontade de Deus, você fez tudo. Então agora nós vamos orar. Você não vai orar por esse irmão que está segurando a mão dele, não. Você vai orar por você, ele vai orar por ele. Mas se você segurando a mão dele, é assim uma ajuda. Que a Bíblia diz assim: um ao outro ajudou e ao seu irmão disse: esforça-te. Segurando a mão dele é como se você dissesse para ele assim: eu estou contigo, você vai conseguir, nós vamos fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus vai se realizar na nossa vida. Você pode fazer isso? Comece a orar. Peça isso para Deus: Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Querido Deus e eterno Pai, debaixo da unção da tua palavra, debaixo da palavra que ouvimos hoje, Senhor, a nossa oração é essa: ajuda-nos a fazer a tua vontade. Ainda que a vontade do Senhor doa, mas a vontade do Senhor é sempre o melhor para a nossa vida, sempre a melhor, Senhor, para nós. Abençoa, Senhor, essa mulher, esse homem, esse irmão, essa irmã, esse pai, essa mãe, esse marido, essa esposa. Abençoe, Senhor, a vida deles, para que eles possam fazer a sua vontade. Que possamos dizer, como a oração do Pai Nosso, que não seja feita a nossa vontade, mas a vontade do Senhor na nossa vida. Abençoa esse filho que está aqui, essa filha, esse rapaz, essa moça. Ajuda, Senhor, a Debueno hoje a viver fazendo a tua vontade. Fazer a vontade de Deus. Eu caminho com a certeza de que Ele virá. Levante a sua mão, é Ele.
Por um minutinho só, adore a Deus. Se você é batizado com Espíritos, fale em línguas estranhas, receba autoridade espiritual, receba a graça de Deus aí onde você está. Abra os seus lábios. Você pode aplaudir ao Senhor, irmão, bem forte. Nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos terminar. Tem vídeo? Tem vídeo dos avisos, é isso? Tá. Solta o vídeo então dos avisos aí, rapidinho. A paz, meus irmãos, estamos aqui para lhe passar os avisos.